Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Paulo, o apóstolo, nos dá exemplo da intensidade com que se faz a obra de Deus. Eu quero comentar aqui um pouco do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Lucas. Aqui nós não temos todos os detalhes, mas junto com outras passagens de cartas de Paulo e principalmente 2 Coríntios e outros textos, nós formulamos uma ideia. Quando chegamos ao capítulo 20 de Atos, Paulo já tinha deixado Éfeso, já tinha ido a Macedônia, Filipos e Tessalônica, e também a Grécia, Atenas. Não sabemos se ele foi a Atenas, mas certamente a Corinto, que era uma cidade grande da Grécia, chamada na Bíblia também de Acaia, onde ele trabalhou muito com os coríntios e foi lá, e depois ele voltou, e uma viagem muito acidentada, muito cheia de novidades e modificações, e ele chega ao texto a partir do versículo 17 que eu quero tratar aqui. Mas é bom a gente lembrar, e o texto não diz isso claramente aqui, mas é um pano de fundo que a gente tira de outras passagens da Bíblia. Paulo estava num afã tremendo, numa correria desesperada, e aqui ele diz, para, se possível, chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ele estava correndo, naquela época era a pé e de navio, às vezes outros meios de transporte, a cavalo, por exemplo. Ele estava tentando apressar a viagem para chegar a Jerusalém dia de Pentecostes. Por que isto? Para mim, isso não era uma boa motivação. Ele havia mandado recado para as várias igrejas dos gentios para recolher uma oferta. E essa oferta provavelmente era poupuda ou grande. E é bom lembrar que dinheiro naquela época era só dinheiro, moeda, pesava. Ele deveria ter cerca de 20 homens com ele naquela comitiva para carregar o dinheiro. E foi nessa viagem, nessa correria, que ele chegou a Éfeso e se despediu dos irmãos, dizendo que ele não veria mais o rosto daqueles irmãos de Éfeso. Nem chegou a Éfeso. Lá em Mileto, que era um porto próximo de Éfeso, ele mandou chamar os presbíteros da igreja. Ele queria falar só com os líderes, porque era muita gente na igreja em Éfeso e ele iria perder muito tempo. Ele não queria perder tempo. Mas por que ele não queria perder tempo? Ele estava com pressa de chegar a Jerusalém. Ele queria fazer bonito diante dos irmãos judeus, que nunca o trataram tão bem, nunca receberam Paulo muito bem. E ele queria mostrar o amor, porque toda Judá estava debaixo de uma fome terrível. E os irmãos haviam vendido tudo para esperarem Jesus voltar. E estavam numa pobreza tremenda e o país passando fome. E Paulo queria levar uma oferta boa para ajudar a sanar a fome. Esperava com isto que os irmãos judeus o reconhecessem e vissem nele amor verdadeiro e o recebessem bem. Não adiantou, isso que ele esperava não aconteceu. Mas no meio do caminho nós temos algumas pérolas, algo muito precioso, como por exemplo esse encontro dele, certamente com a comitiva dele, irmãos fiéis a Deus, digamos cerca de 20 homens, com
todos os líderes, presbíteros da igreja em Éfeso, que também não eram poucos. Então foi uma reunião grande, mas só de líderes, gente de liderança mesmo. E Paulo então deu a palavra, o discurso. Não diz ali que cantaram um hino, fizeram orações, fizeram um culto. Era um encontro entre eles. E Paulo então diz, olhem, irmãos, vocês sabem como eu me conduzi no meio de vocês desde o primeiro dia aqui em Éfeso. Jamais deixei de anunciar para vocês coisa alguma proveitosa e ensinar publicamente também de casa em casa. Paulo trabalhou, não só fez reunião, não. Hoje nós vivemos um evangelho de reunião semanal. Isso, para mim, é brincadeira religiosa. A vida cristã é para ser vivida todos os dias. E Paulo dá aqui o exemplo. Eu nunca deixei de anunciar para vocês qualquer coisa. Atendi a todas as expectativas, respondi a todas as perguntas, visitei a todos os irmãos, orei com todos, de casa em casa e também de público, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento e a fé em Jesus. Ou seja, eu também evangelizei, botei vocês para evangelizarem, dei exemplo para vocês evangelizarem, para não se acomodarem em reuniões dentro de 4 paredes. Isso é uma brincadeira religiosa, fazer só reunião. A vida cristã é para ser vivida todos os dias, em todos os lugares, com irmãos e com não irmãos. E ele continuou, agora, constrangido em meu espírito, ele já tinha tido várias revelações de que seria preso. Por isso ele estava assim muito sobressaltado, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito me assegura que de cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações. Mas eu nada considero a vida preciosa para mim, porque o importante é completar a carreira e dar testemunho do Evangelho. E eu protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de vocês todos. Nunca deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Agora eu exorto vocês a cuidarem bem do rebanho, vocês que são líderes, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Eu sei, depois da minha partida penetrarão no meio de vocês lobos vorazes, irmãos se levantarão, etc, etc. O alerta todo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora eu encomendo vocês ao Senhor e a palavra da sua graça. Vocês são testemunhas de que eu não cobicei nada de ninguém. E vocês sabem que essas minhas mãos me serviram para o que era necessário. E eu queria dar exemplo de que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. Depois seguiu-se uma choradeira geral. Eles acompanharam Paulo até o navio, ajoelhado na praia, oraram, choraram muito. Mas não tem volta. A palavra foi dada e Paulo tinha que prosseguir caminho. Dali por diante ia chegar a Jerusalém e ser preso, e a vida dele terminou em cadeias. Eu quero focalizar isso aqui. Eu dei testemunho para vocês dia a dia, todo dia, de casa em casa. Não fiquei marcando reunião só no domingo, esperando vocês lá e treinando, ensaiando reunião, enfeitando reunião, um show religioso, enfeitando músicas, músicos, e ficar gravando e filmando o show de música. Eu não fiz isso não. Foi dia a dia, todo dia, noite e dia, de casa em casa, irmão por irmão. Isso é um exemplo. Às vezes as pessoas não entendem porque eu tenho uma atividade tão intensa.
não é só maravilha, não. É que eu preciso disso para não me ocupar com as coisas do mundo. Eu me ocupo com as coisas de Deus dia a dia, todo dia, às vezes o dia todo, para também poder me consagrar a Deus. O fato de eu ter compromisso aqui na rádio e com os irmãos pessoalmente, atendendo a todos que me procuram, isso me ajuda a me ocupar para eu também não me distrair com coisas deste mundo. A minha dificuldade é que eu não consigo passar isso para os líderes. Paulo não conseguiu passar para os líderes da igreja em Éfeso. Depois nós encontramos notas tristes na Bíblia a respeito dessa igreja em Éfeso. Aqui Paulo diz: vocês vão brigar por liderança, vão querer aparecer, líderes vão querer sugar o melhor de vocês, vão querer dominar vocês, aparecer, brigar pelo microfone, vão ser lobos querendo devorar as ovelhas. E depois, no Apocalipse, Jesus escreve: olha, eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor, ó Éfeso. Pois é, Paulo deu o exemplo, ele queria transmitir para os líderes, ele teve esse zelo de não trazer os outros irmãos mais novos, mas concentrar nos líderes. O que eu gosto de fazer, por isso nós somos uma comunidade, não só reunião, uma ou outra, nós temos uma vida de contato, conversas nas redes sociais e pessoalmente, encontros e atendimento, para que a nossa comunhão seja intensa e não uma brincadeira de reunião esporádica que a gente ensaia. Eu estou assim sendo lembrado pelo Senhor dessa, eu diria assim, aparência de religião, que é o que se pratica nas igrejas. Um templo bonito, vamos enfeitar o templo, vamos enfeitar lá na frente, o show que vai ser dado, a música, tudo filmado, as luzes, holofote, fogo, tal. Nós vamos ensaiar, o pregador vai levar 3 dias para se preparar, para trazer uma mensagem bonita, meia hora, 40 minutos, uma mensagem bonita, ele vai ensaiar a mensagem, os músicos vão ensaiar para tudo ser bonito, irmãos vão se preparar durante a semana para aquele grande show, aquela grande reunião. Sai para lá, enganador, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente se reúna todo dia. Enquanto se levam 3 dias para ensaiar uma reunião, já deveria ter feito mais de 10 reuniões naquele período, com 2 ou 3 aqui, um grupo aqui, uma célula ali, um estudo bíblico aqui. Não é só meia hora e 40 minutos de pregação semanal, não. É todo dia estudo bíblico, 2 horas, horas ali lendo a Bíblia, oração, visitando os irmãos, célula, discipulando pessoalmente, de casa em casa. Vida cristã é assim, ou não é? Ou não é vida cristã? Que você entenda isso, o exemplo de Paulo serve de balizamento para nós. Ele aprendeu com Jesus, que fez a mesma coisa. Eu procuro fazer a mesma coisa. E você?